então, queridos, fazer a nossa prece de abertura, mantendo a nossa calma, a nossa serenidade. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, agradecendo por esta oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus e nos transportarmos para a nossa casa de Francisco, para estarmos juntos, orando, trabalhando, estudando, sempre com a intenção de aprender mais, de serenar nossas mentes, de absorvermos todo este amor e esta luz que nós recebemos, todas as bênçãos que recebemos diariamente. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos ampare e nos proteja, proteja o nosso irmão que vai fazer o estudo, que o Senhor o ilumine e que nossa reunião seja plena de luz, de paz, de harmonia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedir a nossa irmã para fazer a leitura do Evangelho. Bom dia a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item 9. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, dependem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misântropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, irmã, pela leitura do trecho, um trecho que nos faz refletir no amor, no afeto que devemos votar, não só aos animais, às plantas, o que é perfeitamente natural, mas a todos, aos que estão ao nosso lado, caminhando conosco, e que esse amor se estenda para todos, né? Para toda a humanidade. Nós vamos agora, então, passar a palavra ao nosso irmão Mário, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, nas perguntas 473 a 488. Pode falar, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nós, mais uma vez, para mais um estudo no Recanto de Cheio. Como a nossa irmã Márcia já falou, o nosso estudo hoje vai ser na sua parte segunda, no seu capítulo 9, da interferência dos espíritos no mundo corporal, das perguntas 473 a 488. Sendo que essas perguntas nós temos três temas. Os possessos, que vai da 473 a 480, os convulsionários, que vai da 481 a 483, e a afeição dos espíritos por certas pessoas, que vai da 484
até a 488A. Mas antes, vamos dar uma pincelada o que quer dizer esse capítulo do Livro dos Espíritos, da interferência dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos exercem tamanha influência sobre os nossos pensamentos e atos, que a miúde somos por eles atingidos. Isso se dá porque os espíritos povoam os mesmos espaços em que vivemos. Vão conosco aos lugares que frequentamos, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou os repelimos. Estamos cercados por espíritos e a sua influência oculta sobre nossos pensamentos e atos se faz sentir pelo grau de afinidade que mantivermos com eles. Pode mudar, minha irmã. Agora, vamos falar das perguntas 473 a 480. Eu, quando faço estudo do Livro dos Espíritos, eu gosto de citar a pergunta e a resposta e faço um breve comentário a cada uma. Só que a resposta, eu fiz um resumo, ou seja, eu só tiro a essência da resposta. Porque às vezes a resposta é muito grande, então eu coloco só a essência. Mas a pergunta é idêntica à que está no Livro dos Espíritos. Então vamos começar. Antes, vamos ver o que vem a ser possesso. No dicionário Aurélio, endemoniado, furioso, irado. Na visão espírita, segundo a ideia ligada a essa palavra, o possesso é aquele no qual o demônio veio alojar-se. Tomando o demônio, não em sua acepção vulgar, mas no sentido de espírito mau, espírito impuro, espírito malfazejo, espírito imperfeito, tratar-se-ia de saber se um espírito dessa natureza ou qualquer pode eleger domicílio no corpo de um homem conjuntamente com o que nele está encarnado, ou a ele ser substituído. Pode mudar, mesmo. Vamos ver também o que vem a ser possessão. Possessão é uma subjugação também conhecida impropriamente como possessão. É uma constituição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo do espírito mau. Pode mudar, né? Agora, vamos começar a falar sobre as perguntas. A pergunta 473, em que Kardec pergunta aos espíritos: um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se o corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? A resposta: não é possível um espírito tomar o corpo de uma pessoa viva. Pode influenciá-la, mas a decisão é sempre do encarnado. Quando julgamos em que uma pessoa se encontra possessa, é devido à junção das almas em torno físico, pela força do mau entendimento das leis espirituais, que regem e sustentam a própria vida. Estende-se a extensão da ignorância do desencarnado, que pretende, e muitas vezes o consegue, subjugar o encarnado aos seus caprichos, pela sua presença, irradiando ódio, pretendendo, na maioria dos casos, fazer justiça. A possessão é o trabalho de muito tempo que os espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas de paixões inferiores. Para se livrar desse turvamento mental, de quase inconsciência, o homem deve trabalhar na pureza de seus sentimentos, para clarear suas ideias e modificar sua vida, copiando diariamente a vida de Jesus. Pode mudar, meu irmão. Vamos agora à pergunta 474, em que Kardec pergunta aos espíritos: se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, pode a alma ficar à dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? A resposta: mesmo não podendo ocupar o corpo de um encarnado, um mau espírito pode subjugá-lo a ponto de dominar-lhe a vontade. A palavra possesso é apenas força de expressão, de sorte a entendermos uma profunda simbiose, associação íntima,
de dois espíritos que se afinizam. Os dois têm o mesmo em comum, igualdade de sentimentos nos seus roteiros percorridos e a percorrer. Existem exceções de desobsessão nas casas espíritas, que, aliás, muito válidas. No entanto, é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado é o encarnado. Ele haverá de promover para seu bem-estar mudança nos seus sentimentos mais profundos. Existem pensamentos secretos que alimentamos, que temos prazer de sentir, e são eles que criam uma ilha de comunicação com os espíritos das trevas, a nos induzirem para a possessão. A possessão é capaz de tirar devagarinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha, a dominar nossa vida. Em muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais. Pode mudar, né? Aí, vamos ao nosso Evangelho. No seu capítulo 10, Bem-aventurados a misericordiosos. No item 6, Kardec diz: o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltaram, com indulgência e caridade, não perdoando. Pode mudar, mesmo. Vamos passar agora para a pergunta 475, em que Kardec pergunta: pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? A resposta: sempre é possível alguém libertar-se da dominação de um espírito, caso sua firme vontade o queira. Para libertar-se da dominação de espírito, o poder da vontade é válido, mas não é somente pela vontade que se pode ficar livre dos espíritos perseguidores. A razão nos fala que devemos nos livrar desse tipo de companhia, mudando o modo de pensar e certamente de viver. Devemos fortalecer o poder da vontade, que é o nosso dever. Porém, devemos usar essa vontade forte para o aperfeiçoamento das qualidades espirituais que carregamos no coração. Pode mudar, mesmo. A pergunta 476. Kardec pergunta: não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Uma terceira pessoa, sendo homem de bem, pode ajudar o outro a se libertar da possessão, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, é necessária a colaboração do encarnado, pois há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Pode mudar, meu. O homem de bem é uma luz onde estiver, transmitindo paz para onde entender e mostrando para os que o cercam o amor a se irradiar do seu sensível coração. A vida é sintonia. Somente colhemos o que plantamos, em pensamentos, palavras e atos. Orar e vigiar novamente entra em pauta, porque a fascinação pode dominar com muita facilidade as pessoas. Pode encarnado sugerir pensamentos inferiores e estes serão absorvidos como sendo seus. E essa sugestão pode ser diária até chegar à possessão. Aí nós temos um quadro de características do homem de bem: autoconhecimento, fé em Deus e confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. Pode mudar, mesmo.
Agora vamos à pergunta 477. As formas do exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? A resposta: as diversas modalidades de exorcismo não têm efeito algum sobre os espíritos maus, que riem dessa prática e pode mudar, minha irmã. O exorcismo é uma forma usada pelo catolicismo de afastar espíritos maus das pessoas que se encontram sofrendo influência. Em poucos casos, esse método dá certo. Não são as palavras que mostram força, nem gestos pré-estudados, que fazem desligar os espíritos malfeitores dos que eles acompanham. Muitos dos espíritos ligados a pessoas riem das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo e continuam suas brincadeiras de mau gosto, perturbando lares e desorientando pessoas. A nossa paz é a nossa conquista, e somente nós construímos a nossa felicidade. As formas do exorcismo não têm nenhuma eficácia sobre os espíritos malévolos e podem até revoltar. O que tem valor é, pois, a conduta da pessoa que opera o exorcismo. É o seu magnetismo puro que irradia da pureza dos sentimentos. Aí tem um quadro que fala sobre o exorcista, o que expulsa espíritos maus. Por sua vez, do grego, exorquismo, expulsão. Na Igreja Católica, é um sacerdote a quem foi dado, por nomeação do bispo, a licença de celebrar o ritual do exorcismo, que tem como função expulsar o demônio, libertando pessoas que estejam possuídas. Era uma das ordens menores da Igreja Católica, a quem competia auxiliar o sacerdote na função de expulsar os demônios por meio de orações instituídas pela Igreja. Pode mudar, minha irmã. Pergunta 478. Há pessoas que, embora animadas por boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de livrarmos dos espíritos? A melhor maneira de livrar é não dando nenhum valor às suas sugestões e mostrando-lhes que perdem tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Existem pessoas que têm bons sentimentos, que só exercitam o verbo para falar coisas construtivas. E, no entanto, são sempre obsidiadas por entidades malfeitoras. Isso acontece por causa do seu passado. As suas raízes ainda se encontram ligadas às trevas profundas, e a cobrança vem na direção do devedor. Todavia, para essas pessoas é mais fácil o afastamento desses espíritos, pois podem cansá-los fazendo o contrário das suas sugestões. Deves cansar a paciência dos que te perturbam, e se eles forem persistentes, faz o mesmo, vivendo o ensinamento de Jesus. A melhor doutrinação dessas entidades que ignoram o bem é o exemplo de serenidade e de perdão incondicional. Agora vamos para a pergunta 479. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A prece é um recurso para o tratamento das possessões, para que se obtenha o que deseja. É preciso que o obsidiado faça a sua parte, destruindo em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Pode mudar, minha irmã. A prece é uma força poderosa, não somente para desfalecer as dificuldades da vida. Ela nos dá mais coragem e resistência nas lutas de cada dia. Mas não é com um simples balbuciar que afastamos os espíritos malfeitores. É preciso que reformar para sairmos da sintonia dos ignorantes. A prece é um poderoso auxílio para afastar as más ideias. No entanto, é necessário que, junto a ela, esteja a nossa boa vontade de servir, de ajudar, de melhorar e de amar do modo ensinado por Jesus. Aí, nesse quadro, eu tenho a eficácia da prece. Deus concede,
coragem, paciência, resignação, boas ideias. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Deus não concede milagres sem esforço. Deus não assiste aos que não fazem uso das faculdades que possuem. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É uma frase de Allan Kardec. Pode mudar, meu irmão. Vamos ao Evangelho, no seu capítulo 28, Coletânea de Peças Espíritas, o item 81, que Kardec diz: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Pode mudar, meu irmão. Agora, a pergunta 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Os demônios citados no Evangelho e que foram expulsos devem ser entendidos como espíritos maus. Pode-se afirmar que ela terá sido expulsa. Sendo os demônios nossos irmãos, por que expulsá-los sem dar-lhes, em primeiro lugar, o nosso amor? Onde estaria a caridade que tanto aprendemos com Jesus? Os demônios são considerados, notadamente, os espíritos ignorantes da lei de amor. Eles precisam conhecer esse amor, que os tornará bons pela natureza da verdadeira bondade. A doutrina dos espíritos nos ensina que devemos tratar o doente, seja qual for a enfermidade, pelas causas que geraram, e não pelos seus efeitos. Se a causa é a obsessão, basta curar primeiro a criatura, trabalhar nas mudanças dos pensamentos e das ações, que têm o poder de gerar o ambiente de atração de espírito do mesmo sentimento. Meus irmãos, estamos encerrando o primeiro tema e vamos deixar para vocês uma mensagem de reflexão. Corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com paciência, extinguirás o ódio com amor, desfarás a condenação com a bênção. É uma mensagem de Emmanuel. Agora, pode mudar, meu irmão. Vamos passar para as perguntas 481 a 483, que fala sobre os convulsionários. Primeiramente, pode mudar, meu irmão. Vamos passar a ver o que vem a ser um convulsionário. No dicionário Aurélio, aquele que tem ou finge ter convulsão. Na visão espírita, aquele que tem ou finge ter convulsão, agitado, exaltado. Denominação inadequada para a pessoa em transe mediúnico. Pode mudar, amigo. No que tange aos convulsionários, deve esclarecer que os espíritos desencarnados desempenham um papel importante nesses casos. O magnetismo também, porém, o charlatanismo tem explorado de forma exagerada, pondo-os em ridículo. Somente espíritos pouco elevados provocam essa espécie de fenômeno. Kardec explica, no Livro dos Espíritos, que entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente alguns de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam em espécie de estado sonambúlico e desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são magnetizadores e magnetizados ao mesmo tempo. Aí, nesse quadro, minha irmã, nós temos o convulsionário, o que é, né? E tem algumas mensagens também da Revista Espírita, que seria, então, o espírito desencarnado está vinculado psicamente ao encarnado, por afinidade de pensamento, atuando magneticamente no organismo físico do encarnado, produzindo as convulsões. Os seus efeitos pode ter insensibilidade física com efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso. Não sente dor. Aí, como ilustração, eu coloquei aí o sonambulismo, para lembrar
O estudo que foi muito bem feito, não só pela nossa irmã Zezé, como também pela nossa irmã Ana Mateus. Só para citar, tá? O que é a causa, os principais sintomas, as verdades, quando ocorre, medidas de segurança e mitos. É só para ilustração. Como também temos aí uma ilustração do que é o magnetismo. É uma pergunta do livro Consolador. Na sua parte primeira, no item 1, Ciências Fundamentais. A pergunta é a seguinte, pergunta 26. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? E a resposta está aí nesse vídeo, nesse slide. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Pode mudar, meu irmão. Vamos agora às perguntas 481 e 481A. Eu vou fazer duas perguntas e vou englobá-las numa só resposta. Na 481, os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Na 481A, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos? A resposta das duas perguntas juntas. Os espíritos desempenham papel importante nos chamados convulsionários. O magnetismo, porém, é a causa originária de tais fenômenos e tem sido explorado pelo charlatanismo. Os espíritos que provocam esse tipo de fenômeno são sempre condição evolutiva inferior, pois os espíritos superiores não se comprazem com semelhantes coisas. Os chamados convulsionários formam das divisões das faculdades espirituais, seja a convulsão espontânea ou provocada, sem deixar faltar o agente comum, que é o magnetismo, que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Ele recebe o comando da alma encarnada ou desencarnada e obedece. Os que abusam dos chamados convulsionários, usando os fenômenos que resultam desta faculdade, respondem pelos seus efeitos. Todos os convulsionários, quando orientados por pessoas ignorantes, acabam caindo no ridículo e sendo por eles abandonados. Pode mudar, meu irmão. Agora, vamos à pergunta 482. De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas pode estender-se subitamente a toda uma população? A resposta: por efeito de simpatia, o estado anormal dos convulsionários pode se estender subitamente a toda uma população. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos, por efeitos magnéticos, alguns espíritos podem provocá-lo. Para compreender um fato de um estado anormal dos convulsionários estender-se subitamente a toda uma população, necessário se faz que busquemos exemplos, como os que realizamos pelos magnetizadores e magnetizados. Em um espetáculo onde os artistas são magnetizadores e magnetizados, a plateia, em se afinando com os dois personagens, sente a influência. Os convulsionários entram em transe, por si ou provocado, usando todos os seus poderes, e, como sempre, se encontram sensitivos em várias escalas, muitos deles caem igualmente em transe magnético. Eles são os simpáticos aos trabalhos que realizam, mas, no fundo, o agente é somente um, o magnetismo dos provocadores do fenômeno. Os casos de sensibilidade aguçada ou insensibilidade dependem da vontade do sensitivo e daquele que provocou o estado de transe. O ideal é, pois, o ponto de força onde busca a criatura o prazer em se sacrificar. São muito comuns os espetáculos dos faquires. Eles se isolam perfeitamente pela vontade, se auto-hipnotizando,
podendo ficar meses sem se alimentarem e mesmo serem crucificados em praça pública. Deus permite esses fatos para mostrar à humanidade o quanto se pode fazer pela força do pensamento. Muitos usam suas forças em proveito próprio ou por vaidade, mas isso é o começo do desabrochar de seus dons espirituais. E mais tarde tomarão outros caminhos, aqueles ensinados e trilhados por Jesus, o nosso mestre. Pode mudar, meu irmão. Aí nós temos o magnetismo humano e espiritual. O magnetismo é produzido pelo fluido do homem, é chamado magnetismo humano. Quando provém do fluido dos espíritos, é o magnetismo espiritual. Então, o fluido magnético tem duas fontes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Kardec faz um comentário sobre essa pergunta 482. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferece o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores, por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles que em tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocada pela influência que exercem uns sobre outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Pode mudar, meu irmão. A pergunta agora é a 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, em certos indivíduos submetidos a torturas mais cruéis? A insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, como se a vida se retirasse do corpo para se concentrar toda no espírito. Quando o espírito está vivamente preocupado com alguma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve. A causa da insensibilidade física mais profunda, observada em certos convulsionários, é a fé. Ela isola perfeitamente toda a dor, todo o constrangimento, todo o estado deprimente que nos faz consumir as oportunidades de vida na carne. A fé abre caminho para as grandes esperanças na pátria espiritual. A fé verdadeiramente é a mãe da esperança, é a filha da caridade, como diz José Espírito Protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta a montanha, no seu item 11. Pode mudar, meu irmão. Aí tem, nesse quadro, a definição de fé segundo alguns espíritos. É a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Pode mudar, meu irmão. Kardec também faz um comentário sobre a pergunta 483. A exaltação fanática e o entusiasmo são proporcionados, em caso de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio, que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes aqui não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certo espírito, isso se torna a perguntar como é podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não supriu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem,
quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Vamos novamente ao Evangelho, no seu capítulo 28, que é Coletânea de Preces Espíritas, no seu item 81, em que Kardec diz: nem sempre essa ação mecânica é suficiente. Muitas das vezes se faz necessário atuar sobre o espírito obsessor, falando-lhe com autoridade moral, de modo a levá-lo a renunciar aos seus maus desígnios e fazendo chegar ao arrependimento e despertando o desejo do bem. E conclui: a prece é o mais poderoso meio e que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Pode mudar, meu irmão. Estamos encerrando mais um tema do nosso estudo. E deixamos aí uma mensagem para a reflexão de Joana de Ângeles. Vigia teus pensamentos e preserva os bons sentimentos. Quando uma ideia é pessimista, ambiciosa em demasia, extravagante, persistir em tua tela mental, poderá estar sob rude e insistente ação obsessiva. E ora, resguardando nessa saúde da energia. Agora pode mudar, mesmo. Vamos passar para as perguntas 484 a 488A, que é, pode mudar mesmo, a afeição dos espíritos por certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais suas afeições. Daí, suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Pode mudar mesmo. Pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam por certas pessoas? A resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem e os espíritos inferiores com os homens viciosos, o que pode viciar-se. Daí seu apego resultante da semelhança e das sensações. A afeição é filha da afinidade, forças compatíveis que se entrecruzam, vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Esta é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas, e certamente comandando a humanidade inteira. Até o nome tem uma vibração agradável. Afeição. É de proveito comum que todos nós, encarnados e desencarnados, sustentemos as afeições, criando cada vez mais laços de amor com criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. A analogia dos sentimentos levar-nos-á a conhecer a nós mesmos. As pessoas que se afeiçoam conosco, e nós com elas, nos mostram em profundidade o que somos realmente. Se estamos ligados a almas que gostam de contendas, certamente que a contenda tem algumas raízes dentro de nós. O nosso dever é procurar arrancar essas raízes que não condizem com a fraternidade em Jesus, para melhorarmos a nós mesmos e aos que nos cercam. Se os espíritos bons se afeiçoam com os homens da mesma índole, os espíritos maus se juntam a criaturas com as mesmas tendências. É novamente a lei de justiça se mostrando pela força da lei de amor. Entretanto, os espíritos superiores nunca nos deixam em sem assistência espiritual. Eles sabem o de que precisamos e sempre nos assistem com misericórdia. Somente estão ligados pelo coração e se sentindo felizes com aqueles da mesma linha de ideias, mas não se esquecem da caridade para conosco. Pode mudar mesmo. A pergunta agora é a 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? As afeições verdadeiras nada têm de carnal, porém pode um espírito se apegar a uma pessoa por lembrança de paixões humanas. A verdadeira afeição é totalmente espiritual e cabe ao afeiçoado distinguir o modo pelo qual encontra aqueles que se dedicam carinho. Ela se desprende de espírito para espírito, tomando a forma de amor para alimentar os sentimentos de maior expressão no centro da alma. Os apegos nascem de muitas fontes, dentre as quais muitas são perigosas ao coração.
Existem afeições, têm suas marcas em paixões humanas de outras épocas, que ainda permanecem vivas, tomando o afeiçoado e enchendo-o de prazeres, quando esse se afiniza com as vibrações que os sentimentos imprimem. Existe também o carinho interesseiro, que sempre acaba quando passa o interesse. Ele é transitório, como muitos outros que se pode deduzir. As reminiscências das paixões humanas podem inspirar sintonia com a violência e podem causar distúrbios entre as pessoas, sendo quase sempre prejudiciais a outros do mesmo caminho. Pode mudar, minha irmã. Agora, a pergunta 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e sentem felizes por nossas alegrias. Se afligem com nossos males quando não os suportamos com resignação. Os bons espíritos que sempre nos acompanham fazem tudo para a nossa paz interior. Certamente que eles se afligem com a nossa impaciência ante a dor e os problemas pelos quais passamos reclamando. Somente os espíritos puros têm a tranquilidade imperturbável da consciência. Eles compreendem que os encarnados carregam consigo fraquezas capazes de os envolverem nas sombras que sempre os espreitam, mas que de uma queda pode ser prenúncio de uma vitória no porvir. Estamos rodeados de testemunhas espirituais que nos assistem e atraímos outras tantas pela sintonia de nossos sentimentos. O espírito envolvido da carne recebe do próprio ambiente impulso de magnetismo inferior a todos os momentos. É preciso orar e vigiar permanentemente. Essas forças aparecem aos homens como barreira para cercear suas forças para o bem. Pode mudar, meu irmão. Passamos agora à pergunta 487. Dentre os males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? São os males físicos ou os morais com o nosso egoísmo e dureza de nossos corações? Busque os males físicos, pois sabe que a vida corporal é transitória. Todos os nossos males, sejam de ordem moral ou física, são forças que têm o poder de nos acordar para as realidades da vida, destinando-nos, com isso, à maturidade da alma. Convidam-nos, todos os tipos de infortúnios, a pensar melhor sobre o nosso destino, que deve ser amoldado pelas nossas disposições, onde a vontade deve assegurar o barco das decisões tomadas. Os espíritos que se preocupam com os nossos males morais ou físicos ainda não alcançaram a tranquilidade de consciência, aquela que os espíritos puros já conquistaram, a consciência imperturbável. Eles conhecem os caminhos de todos, por já terem passado por eles para chegarem aonde conseguiram. Nenhum deles, ao ser criado, já possuía todas as qualidades espirituais despertadas. Se assim fosse, não precisariam ser criados, já ficariam integrados ao Pai. Pode mudar, Berto. Kardec faz um comentário sobre essa pergunta. Sabemos ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido a causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos. Todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Tendo as amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nós compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo. Os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometermos. Pode mudar, minha irmã. Está lá.
Então, pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Nossos parentes e amigos que desencarnaram antes de nós têm maior simpatia por nós e podem, inclusive, nos proteger como espíritos. Vamos fazer também a pergunta 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Os espíritos são sensíveis às afeições que lhe dirigimos, mas esquecem se os esquecemos. A simpatia que o espírito sente pelo outro não está ligada somente na parentela familiar, mas sim nos amigos que faz durante sua jornada evolutiva. Quanto mais amigos, mais proteção e amparo, não só aqui na Terra, mas principalmente do outro lado da vida. Temos proteção oriunda de todos os lados, mas a maior parte sempre com os membros da nossa família de sangue e com os amigos de peito. Estamos encerrando o nosso estudo e vamos deixar uma mensagem para a nossa reflexão. Pode mudar, meu irmão. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Irmãos queridos, muito obrigado pela atenção, que Jesus vos acompanhe. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Continuar com o nosso trabalho, fazendo agora a irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto e vamos pedir. Primeiro, pedir perdão pelas nossas falhas e pedir que tenhamos capacidade de perdoar aqueles que nos prejudicaram. Agora sim, podemos pedir por toda a humanidade sofredora. Pedir aos cientistas que possam descobrir a vacina para exterminar esse vírus que está atormentando todo mundo. Pedir pelos sofredores desta doença, como também pedir pelos sofredores de outras doenças. Pedir pelos irmãos que não têm um lar, estão na rua, pelas crianças abandonadas. Pedir pelos idosos que estão nos asilos, que não tem a família que os procura. Enfim, pedir por todos que sofrem. Pedir ao doutor Bezerra de Menezes, de sua falange, irmã Sheila, que possam percorrer todos esses lugares onde existem irmãos de sofrimentos, ajudando os médicos terráqueos a curar esses enfermos. Pedimos pelas aldeias indígenas, pelos refugiados, pelo nosso país, pelo planeta. Que Jesus, o seu governador, possa olhar e ter a solução desses problemas que estão nos afligindo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que está acontecendo, com a boa vontade dos amigos espirituais nos ajudando sempre, por todo mundo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Quem é que vai fazer a prece, minha irmã? Aurora? Sim. Então peço a Aurora, você, querida, que faça a prece de encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Mestre amado, muito vos agradecemos por tudo que recebemos nessa manhã, que nos fortaleceu, nos consolou, nos preparou para esse dia de hoje. Agradecemos, Senhor, por, apesar de todas as dificuldades, estarmos aqui reunidos, em nome de Francisco de Paula, da nossa casa querida, buscando nos irmanarmos, nos mantermos fortalecidos uns pelos outros, para termos tempo e darmos tempo
para que tudo se reorganize. Agradecemos, Pai amado, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho. Agradecemos pela Mãe Natureza, que nos brinda com esse sol claro, com o ar que respiramos, com a água que nos hidrata e nos higieniza, com a flora e a fauna. Agradecemos todo o amparo e toda a proteção. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã, pela sua linda prece. E antes de encerrarmos o nosso trabalhinho, vamos dar uma lida no boletim de nossa casa. Boletim informativo de setembro de 2020. Campanha para o Dia das Crianças. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação disponíveis em nosso site. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 99786-6525. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas G, EG, XG da Big Frau. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Luvas látex MG, esparadrapo, entrega diretamente no lar, Rua Figueiras Lima, 99, no Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Terça-feira, às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, às 10 horas e 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. Sexta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Domingo, às 15h30, pelo YouTube. O link convite para reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. As palavras pela internet são gravadas. É importante manter um microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais. Silêncio e concentração. Evitar ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão. Se precisar se levantar, desligue a câmera. Na congregação, www.cfp.org.br, letra minúscula, encontramos prece pela humanidade, diariamente, às 21h30, em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar sobre irradiação. No site, selecione pandemia/irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação para a inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais. Todas as terças, quartas e sábados, na aba de divulgação/congregação no YouTube. Jornal Caridade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba divulgação/Jornal Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cfp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e o curso desejado. Relação de cursos realizados no Jornal Realidade. A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do Espiritismo Net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net.
Meus irmãos queridos, só temos que agradecer esse momento tão precioso que tivemos aqui essa manhã, de caridade e aprendizado. Muito obrigado. Desculpe alguma falha no estudo, mas foi feito de coração, com muito amor, o que fizemos hoje. Agradecemos imensamente a participação de todos e esperamos contar com vocês na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos, que fiquem em paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo.